Boa noite. Poder Local em Odivelas. Hoje, para conversar comigo, tenho do meu lado esquerdo António Ramos, pelo Partido Socialista, e Marco Pina, pelo PSD, pelo Partido Social Democrata, e do meu lado direito, Jean Maria Pinhatelli, pelo Movimento Odivelas Merece Mais, e Rui Francisco, pelo PCP-CDU. A todos muito boa noite, muito obrigado por estarem aqui assim para conversarmos sobre as contas do município de Odivelas de 2012. Foi feita a apresentação das contas e isto, como é costume, nestas situações, há quem diga que vai tudo muito bem, há quem diga que vai tudo muito mal. Enfim, habitualmente há um meio termo que costuma ser a verdade, mas esta verdade em política é muito complicada e as pessoas, o comum dos mortais, vai-se inquirindo cada vez mais onde é que está a verdade na política, ou qual é a política da verdade. E este é um caso que merece, de facto, alguma conversa, não lhe queria chamar de discussão, uma conversa amigável entre 4 pessoas, entre 5 pessoas, ao fim e ao cabo, embora eu seja aqui o elemento, obviamente, despiciando, portanto, tenho aqui estas 4 pessoas, estes 4 representantes da política local, para conversarem e trocarem ideias sobre os números que foram apresentados relativamente às contas de 2012 no município de Odivelas. E, posto isto, dou a palavra do pontapé de saída a António Ramos para arrancarmos com as hostilidades, entre aspas. Vamos todos conversar aqui sobre este tema. António Ramos. Antes de mais, obrigado pelo convite, cumprimentar os meus colegas de debate e dizer realmente que, falando de contas, não se poderá dizer que as contas de Odivelas não são famosas, mas isto tem um princípio. Odivelas nasce já com as contas tortas. Recordamos que, sem querer culpar ninguém, Odivelas nasce com uma dívida de 50 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de euros, o que quer dizer que qualquer autarquia, qualquer empresa, possivelmente, passado pouco tempo, fechava as portas. Tem vindo aos poucos a melhorar esses 50 milhões. Um outro fator muito importante, a atual situação económico-financeira do país, ou se quisermos, mundial. Odivelas estava a apresentar muito bons resultados, continua a apresentar. No entanto, há 3 anos esta parte tem tido, da parte do Orçamento Geral de Estado, grandes diminuições nas receitas. As receitas que vêm diretamente do Orçamento Geral de Estado têm baixado. Recordo-me que em 2011 andaram na casa, essa diminuição andou na casa dos 5 milhões. Em 2012, pouco faltou para os 2,4 milhões. E, naturalmente, essa situação económica também fez com que as próprias receitas da Câmara também tivessem baixado um pouco. Isso não obstou a que a Câmara tenha continuado com muitos dos seus projetos estão a ir em frente, não obstou a que a Câmara, no ano de 2012, tenha baixado a sua dívida em cerca de 7 milhões de euros. Em 7 milhões de euros, é importante que se diga, e se formos um pouco mais longe, desde o primeiro mandato da Presidente Susana Amadora, neste momento a dívida já baixou em 24 milhões de euros, e, portanto, está-se a conseguir anualmente o equilíbrio económico da Câmara, o equilíbrio orçamental, continua-se com o desenvolvimento humano e social, continua-se com uma diminuição económica local, que também é importante no sentido de obter mais receita para a Câmara. Ficavam por aqui. Estes são os pontos fundamentais. O município inicia a sua autonomia ou a sua independência de lojas numa situação crítica, que aos poucos Odivelas tem vindo, a par dos grandes investimentos que tem efetuado, tem vindo a diminuir a sua dívida à banca e aos seus fornecedores.
Muito bem, muito moderado, António Ramos, 3 minutos só. Já lá Marco vamos, Pina. Bom, primeiro de tudo, boa noite a todos os que nos cheguem em casa, boa noite aos meus colegas de painel. Bom, queria começar por dizer que, relativamente à prestação de contas, a prestação de contas está intimamente ligada com aquilo que é o plano de atividades e o orçamento correspondente ao ano a que estamos a reportar. Ou seja, se temos agora a abordagem relativamente a uma prestação de contas de 2012, ela está intimamente ligada quer ao plano de atividades, quer ao orçamento que foi previsto para o ano de 2012. Nesse sentido, podemos ter um orçamento desfasado da realidade, mas cumprido, isto é, delineamos uma previsão num orçamento e com base nessa previsão, que poderá ou não estar desfasada da realidade, mas mesmo assim conseguimos cumprir aquilo que foi o previsto, ou então podemos ter um orçamento que, além de estar desfasado da realidade, também não conseguimos cumprir com esse desfazamento que previmos anteriormente. Isto são duas situações que poderão ocorrer e que gostaria de realçar relativamente ao caso. Em 2012 o que é que aconteceu? Relativamente ao caso de Odivelas. Aconteceu alguma dessas situações ou ambas? Sim, quer dizer, assim, é óbvio que as contas do município de Odivelas não são as contas que todos nós gostaríamos, porque existem situações algo perniciosas. Dou-lhe o exemplo da execução da receita, que se fica pelos 67,5% do orçamento, a execução da despesa, que se fica pelos 66% do orçamento, em termos de execução. Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que houve um desfazamento relativamente àquilo que foi previsto, ou houve um desfazamento, ou não se conseguiu dar cumprimento àquilo que tínhamos previsto inicialmente. Porque isto depois há uma panóplia de contas que se terão que fazer para que se conseguir chegar a uma conclusão, porque para não conseguirmos já não digo um pleno, porque um pleno da execução daquilo que se prevê é complicado. Agora, para ficarmos algo desfasados relativamente àquilo que prevemos, é porque aquela previsão que fazemos não é uma previsão correta. E se não fazemos uma previsão correta, logo está o processo inquinado à partida, porque as linhas orientadoras depois desse orçamento não poderão chegar a todas aquelas áreas que, se calhar, seriam as áreas de interesse para todos os odivelenses, e nesse sentido não podemos corresponder com aquilo que são as expectativas das pessoas. Logo aí estamos a entrar num campo algo pernicioso, como disse há pouco. Eu penso também que o orçamento em Odivelas acaba por, muitas das vezes, ser um pouco irrealista. Existem contas que são colocadas e que são algo... Há aquela desorçamentação que todos nós conhecemos para fazer face a situações menos reais, e nesse sentido depois ficamos com um mecanismo completamente desfasado da realidade, o que não é bom para ninguém. Em Odivelas, todos nós sabemos que as contas não são fáceis, não é? Existem, como nós somos todos conhecedores, cerca de 18 milhões de euros de dívida a fornecedores. Os fornecedores em Odivelas, em média, demoram 8 meses para receber os serviços que prestam à autarquia, e isto é algo que nós não nos podemos vangloriar, porque isto são dados que nos fazem preocupar e que põem em causa o comércio local também, porque muitos dos fornecedores são residentes em Odivelas e acaba por ser uma bola de neve e um círculo vicioso, porque não conseguimos dar solubilidade às empresas que nos prestam os serviços, e logo aí estamos a fazer algo que vai ser negativo e influir negativamente para as empresas do concelho. Isto é alguns dos exemplos, e que eu acho que é efetivamente preocupante. Também tenho que dizer que, tal como o António Ramos diz, houve um esforço de contenção orçamental por um lado, e se olharmos aos números, efetivamente, houve uma redução da despesa da Câmara relativamente às dívidas que tinha. Existe esta redução, houve essa preocupação. Agora, por outro lado, nós também verificamos que existem verbas que são alocadas a situações que, quanto a mim, têm alguma preocupação, como é o caso de Odivelas Viva, aquela sociedade anónima que foi criada para suportar as PPPs que construíram quer o pavilhão multiusos, quer a escova dos empréstimos, e que apresenta prejuízo neste momento, e sendo a Câmara Municipal de Odivelas um dos acionistas, tem que ser a Câmara Municipal de Odivelas a injetar dinheiro naquela sociedade, e isto, lá está, é algo negativo, e eu até me interrogo um pouco, quer dizer, como é que nós conseguimos reduzir a dívida se depois temos
um elefante branco, passa a expressão, daquele tamanho, a consumirmos os recursos da forma que todos nós conhecemos. Eu acho que todos temos que pensar, efetivamente, as linhas estratégicas para a gestão financeira do município de Odivelas, porque não nos podemos esquecer que temos que cumprir com aquilo que prometemos às pessoas. Continuam a faltar verbas a áreas fulcrais no município de apoio às pessoas em Odivelas, e nós temos de delinear muito bem aquilo que são os nossos objetivos e os nossos targets para conseguirmos dar resposta às verdadeiras necessidades das pessoas. Porque na área social verificamos que o município de Odivelas, e é sempre falado que faz um grande investimento, mas o investimento foi reduzido em cerca de 30% do orçamento de 2012 para 2013. Faz sentido essa redução? Se calhar não seria mais importante dar sequência a este tipo de orçamento da área social? Mas estamos a falar daquilo que é a orçamentação para 2013. Sim, estou-lhe a dar agora um caso daquilo que foi para a área social, uma diminuição em orçamento de 2012 para 2013. E como estou a falar de uma linha estratégica que deverá ser seguida pelo município de Odivelas, tendo em conta aquilo que nos propomos realizar em prol das pessoas, não é? Se temos uma área social, que é uma área hoje em dia bastante fulcral, porque temos pessoas a passar dificuldades, acho que deviam ser canalizadas mais verbas para essa área, uma vez que temos de dar respostas aos problemas que temos. E se existe uma diminuição dessas áreas, se temos outros mecanismos no município a consumir recursos, temos de pensar muito bem o que é que queremos. É mais importante ter uma sociedade que suporta uma parceria público-privada a consumir recursos infindáveis. E qual é o benefício disto? Ou o melhor benefício seria dar resposta a necessidades sociais que o município terá de ter? Esta pergunta deixo no ar, porque, na minha opinião, efetivamente, a área social teria que ter primazia relativamente a outras. Muito bem, muito obrigado. José Maria Pinheiro. Boa noite, mais uma vez obrigado pelo convite. Relativamente às contas de 2012, sou o primeiro parecer. Assim. Bom, então, mais uma vez, boa noite, obrigado. Boa noite a quem lá está em casa. Ora bem, aqui há um bocadinho a verdade dos números e vamos a isto. A prestação de contas relativas ao exercício de 2012 releva algumas deficiências de rigor. Estava prevista uma receita de quase 91,8 milhões de euros e, na verdade, e atenção, eu arredondei estes números para baixo, e desde já chamei isso a atenção, e, portanto, entraram nos cofres do município aparentemente cerca de 61,8 milhões de euros, o que remete para uma taxa de execução de 67,4%. Ou seja, a receita inicialmente esperada, ela foi sobrevalorizada em mais de 32%, no caso 32,6%, o que significa um terço acima daquilo que foi efetivamente recebido. Do montante de 69,3 milhões de euros devem ter sido receitas correntes, portanto, que foram receitas correntes, e 22,5 milhões seriam receitas de capital e outras. Ora bem, de acordo com o orçamento inicial, os tais 91,8 milhões de euros, 68 milhões derivam ou deveriam ter sido despesas correntes e 75,1% as de capital, que se limitavam a 22,9 milhões de euros, o que significaria que seria 24,9%. Ora bem, e aqui o Marco Pina estava a falar destas questões de sobrevalorização do orçamento e daquilo que a Câmara acabou por conseguir executar e reduzir, e estamos aqui a falar de redução de pagamentos, porque isso aconteceu por uma coisa muito simples, por uma das boas leis que este Governo teve, que foi a Lei dos Compromissos. Ou seja, eu posso só dizer isto, e feita a avaliação das contas, só foram pagos 61,1 milhões de euros dos 77,4 milhões. E se verificarem naquilo que foi a reunião de executiva, a aprovação e a Assembleia Municipal, significa que praticamente 16,3 milhões de euros transitaram para o exercício de 2013. Ou seja, nós neste momento, para 2013, comprometemos o orçamento de 2013 em 16,3 milhões de euros. E isso estão nos documentos que vocês, inclusivamente, mandaram ao PDF, são os documentos que foram à reunião do Executivo Camarário à Assembleia da República. Quero também dizer que quando depois se fala que o Governo cortou imenso para as autarquias, eu posso dizer que o Orçamento de Estado
de 2013 impõe um corte ao orçamento municipal de apenas 5.422 euros, o que traduz numa redução global de 0,04%. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, mas isto, e eu até queria ter mais ou menos esta conclusão, que é um pouco, isto é transversal à grande maioria das autarquias em Portugal. Quer sejam câmaras, quer sejam juntas maiores. Os orçamentos são, ou são quase sempre, nas autarquias, são inflacionados. Quando os orçamentos são feitos, sabe-se claramente que era impossível chegar a este tipo de receita. E o caso de Odivelas é mais um. Não é? É um caso em que não se pode aqui imputar, e eu até admito que a crise, porque evidentemente a crise, fechar de empresas, fechar do comércio, nós estamos aqui a falar de que são receitas que a Câmara, indiretamente ou diretamente, deixa de receber, nomeadamente para a derrama, pronto, pelos impostos que a Câmara efetivamente deixa de receber. Agora, a crise não é culpa de tudo, e estamos aqui a falar de 1/3 do orçamento. Aquilo que ficou por executar é 1/3 do orçamento. É muito, na minha opinião. Depois, e mais à frente eu falarei disto, aliás, há 5 grandes preocupações que eu penso que esta situação, e vamos daqui para a frente, porque, repare, conseguiu-se efetivamente diminuir a dívida a terceiros em 2,2 milhões de euros. Ou melhor, eu até lhe posso dizer o número certo, 2.250.954 euros. Conseguiu-se efetivamente reduzir relativamente até a 2011. Em todo o caso, é bom que se perceba que, pelo menos isto a contas exatas, à data de 31 de junho de 2012, a Câmara Municipal de Odivelas, e excluindo aqui a pública ou privada Odivelas Viva, a Câmara Municipal devia 50,1 milhões de euros. Como conseguiu reduzir, e agora dando por estabelecido estes 2,2 milhões, a Câmara de Odivelas deve cerca de 48 milhões de euros, mais aquela questão que foi já aqui levantada e que eu falarei mais à frente, com rigor, sobre o Odivelas Viva. Em todo o caso, gostaria apenas de terminar esta minha primeira intervenção na minha primeira grande preocupação, que talvez não seja a maior, mas que é uma preocupação que se devia ter ao analisar a prestação de contas, que é as despesas e receitas de capital. A diferença entre as despesas de capital relativamente às receitas de capital em 2012 quadriplicou. 17,3 milhões contra quase 4,6 milhões. Ou seja, teve-se um investimento, portanto, 17,3 milhões para obter uma receita de 4,6 milhões. No exercício anterior, em 2011, foram o triplo e em 2010 foram o dobro. Portanto, significa isto uma diminuição preocupante no retorno face ao investimento. Isto tem sido uma constante ao longo destes 3 anos nas prestações de contas que nós temos, portanto, 2010, 2011 e 2012. Eu ficaria para já por aqui, porque tenho mais outras preocupações, obviamente, e mais à frente falarei do caso da PPP Odivelas Viva, e explicarei aqui também aquilo que se consubstancia. A Odivelas Viva não tem dívidas. A Odivelas Viva, e que está também na prestação de contas, pura e simplesmente gastou capitais próprios. Teve que se injetar €500 mil, porque os capitais próprios estavam, à data de 31 de dezembro de 2012, tal como está no documento, os capitais próprios eram negativos em 477.300 euros. E quem é que injetou os capitais? Portanto, os capitais foram depois, a posteriori da prestação de contas, foi aprovado em sede de reunião de Câmara, e penso que isto também transitou à Assembleia, a transferência de €500 mil para repor os capitais. Injetados para a autarquia. Sim, eu vou-te explicar isto. A PPP não é uma empresa pública. A PPP é uma empresa de capitais mistos, gere-se pelo Código Comercial. E nas empresas com o Código Comercial, é bom que se perceba que só temos 2 alternativas. Ou os capitais próprios, os chamados capitais próprios, são lá recolocados, ou tem que se fazer de imediato uma Assembleia Geral, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos é a hipotética dissolução da empresa. E nós aqui temos aqui um outro problema que eu falo mais à frente. É quem é que são, em sede de escritura pública, quem é que são aqui, no fundo, uma espécie de credores. Eu falarei isso um bocadinho mais à frente. Eu já ficaria por aqui.
porque também é preciso não esquecer que na prestação de contas, não vem este dado, que virá na prestação de contas de 2013, por trânsito, é que a Odivelas Vivas já custou em juros de mora, juros de juros, mais 160 mil euros. Também foi aprovado pagar, naturalmente, em reunião de executivo camarário. Portanto, agora ficavam por aqui. Muito bem. Rui Francisco. Bom, antes do mais agradecer o convite, endereçar a minha saudação aos meus colegas de painel e saudar também os espectadores que assistem a este debate em casa. Os números são o que são e podemos olhar para eles com a frieza com que, regra geral, olhamos os números, ou tratando-se, como o caso dos documentos e dos números de prestação de contas de uma Câmara Municipal, com responsáveis políticos, podemos olhar para eles sob a perspectiva política também. E ainda antes da aprovação das contas, há um momento que é a aprovação do plano de atividades e do plano plurianual de investimento, que, como é do conhecimento de todos, o Partido Comunista Português não se revê, porque estão consubstanciadas um conjunto de propostas e de estratégias de intervenção para o município que não são as nossas, e decorrendo este documento do outro, a avaliação política, obviamente, é negativa. Ainda assim, pegando em algumas questões interessantes que aqui já foram colocadas e tentando rebater alguns mitos, dizer o seguinte, sobre a origem do município e o município que nasce torto e endividado. Bom, entendamos em relação a isto. Este município nasce de uma cisão de um território mais alargado, que era o Concelho de Louros, e não nos podemos esquecer que, à data que este município foi criado, também o município de Louros fez um conjunto de investimentos também no território de Odivelas, para o qual, naturalmente, teve que se endividar. Portanto, estamos à vontade para isto, porque PS em Louros e PS em Odivelas e o Governo estipular o valor da dívida a transitar para o município de Odivelas, mas dizer que o município de Odivelas ficou com esta dívida sem saber bem porquê, a resposta é muito simples, é porque o Concelho de Louros e a administração do Concelho de Louros, e como digo, estou à vontade, porque durante algum tempo, durante muito tempo foi da CDU, naturalmente, para fazer os investimentos, quer naquilo que é hoje o território do Concelho de Louros, quer naquilo que é hoje o território do Concelho de Odivelas, teve que recorrer ao crédito, e daí, naturalmente, a dívida ser dividida nos termos que o Governo propôs pelos dois municípios. Não estou a discutir aqui os contornos da negociação, isso levava-nos a outras questões, como aquilo que Trofe fez, por exemplo, como o facto de o Governo nunca ter transferido para o município de Odivelas os 18 milhões de instalação do Concelho com que se comprometeu e que seriam naturalmente muito importantes, e ainda hoje os documentos refletem esta realidade, que a Câmara continua a considerar nos seus documentos provisionais 18 milhões de euros, que nunca vem, que em todos os anos não vem. Isto num orçamento de 90 milhões faz logo reduzir, como devem calcular, a taxa de execução. Sobre a taxa de execução, quer da São 20%? São quase 20%. Mas sobre a taxa de execução, quer da receita, quer da despesa, existe outro mito. Nós, com honestidade intelectual, que creio que todos temos, sabemos que nenhum município tem taxas de execução na ordem dos 90% sequer, ou até dos 80 e tal %. O que não é crível é que se continua a bater num argumento que não colhe, que é o da situação e do clima económico que se vive no país. Quando os documentos estratégicos e previsionais para 2011 foram elaborados, o país vivia já uma recessão técnica. E não era previsível que no decurso de 2012 existisse aqui uma alteração deste paradigma. Logo, as receitas tinham que ser projetadas sob este contexto. Um contexto de retração do investimento, um contexto de recessão económica, um contexto em que os impostos, as receitas provenientes dos impostos diretos do município iam diminuir, como comprova o IMT. Como é que a Câmara, como é que o Partido Socialista prevê uma receita para o IMT para 2012, no clima atual, em que depois só consegue realizar cerca de 47%. A única receita fiscal que teve um comportamento aceitável foi o IMI, que até subiu. E subiu porquê? Subiu
à custa do esforço das famílias, não é? E também há aí muitos mitos a correr sobre o IMI. Como é que uma Câmara Municipal, o Partido Socialista, pode no final do ano dizer que diminuiu o IMI quando apresenta nos seus resultados um aumento desta receita fiscal? A resposta é simples. Eu posso, em 3 escalões de IMI, diminuir um que tem um impacto sobre 5% da população. E posso manter os outros 2, até por ordem do Governo, e alguns por vontade própria, que têm um impacto sobre 90%. E isto faz aumentar a receita fiscal real, que é aquilo que interessa, e os números dizem que são cerca de 107% de IMI que nós conseguimos, que a Câmara conseguiu cobrar a mais. Portanto, estas algumas questões de enquadramento. Há, de facto, uma questão que no plano político merece a nossa reprovação, que tem a ver com a diminuição do investimento nas funções sociais. Para quem apregoa pacotes anticrise, ter empresas no seu conselho que estão mais de 200 dias, o Governo diz que elas não podem estar mais do que 200 e poucos dias, e a Câmara consegue dilatar este prazo para além daquilo que é legal, e isso o Revisor Oficial de Contas refere no seu relatório, é naturalmente uma Câmara que, por mais pacotes de anticrise que cria, está a colocar numa situação complexa o tecido empresarial do Conselho e até outra, porque os nossos fornecedores não são só do Conselho. Assim como, neste contexto de anticrise muito propalada, e este é também um mito que devemos deixar cair, o apoio às instituições de solidariedade social é drasticamente diminuído em função dos outros anos. A Câmara tem um plano de apoio à atividade, às associações de solidariedade social, que é o PAESO, de antes era o PAIPS, onde tem vindo sistematicamente a introduzir cortes e diminuir o seu investimento. E mesmo acontece em outras áreas, como a cultura e o desporto. Portanto, estes são traços que, mais do que uma análise contabilística, merecem, obviamente, uma análise política e a nossa reprovação. É igualmente preocupante a questão de nós estarmos a chegar ao final do mandato e nós não conseguimos concretizar sequer 1/3 do plano plurianual de investimento. E isto é o que deixa raízes no Conselho. Aquilo que a Câmara se propõe fazer, esta ou outra qualquer, no plano plurianual de investimento, é aquilo que fica no Conselho, porque a despesa que nós temos, quase 70% é despesa corrente, pagar a funcionários, fornecedores, etc. É o mês a mês. E o Zé Maria falava há bocado na despesa de capital e na receita de capital. Vamos lá ver. Não tem que existir uma correspondência direta entre a despesa de capital e a receita de capital. Porque a despesa de capital é aquela que nós investimos no Conselho. Claro. E esse investimento pode ou não ter retorno financeiro. Se nós investimos na construção de uma creche, ou se nós investimos na construção do equipamento social... Normalmente tem retorno, agora podem não ser imediato. O retorno não é financeiro. Não resulta daí. Preocupa-me, ao nível da receita de capital, aquilo que vem, precisamente, da Administração Central, com a supressão de linhas de apoio que existiam, nomeadamente para a habitação social, por exemplo, em que o Governo, desde há algum tempo, deixou de dar rigorosamente nada, não é? Naturalmente que a Câmara sozinha não pode concorrer para este esforço, mas essa é uma receita de capital que deixou de existir. Assim como preocupa muito que no pacote das transferências da Administração Central para a Administração Local, nomeadamente na área da educação, o Governo tarda em pagar. O mesmo Governo da Lei dos Compromissos, elogiada aqui pelo Zé Maria, é o Governo que depois não paga às câmaras municipais quando lhes transfere competências, nomeadamente na área da educação. O Presidente da Câmara, todos ouvimos falar, que está à espera que o Governo regularize um conjunto de situações financeiras sobre a transferência de competências na área da educação. Podes, com certeza. Lembras-te quando é que foi, quando houve assunção por parte da Câmara de competências na área escolar e que da mesma forma não foi transferido verbas para fazer face a essas competências novas, não? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, eu não estou com desculpabilizações, estou só aqui, por parte da autarquia uma assunção dessas competências, aceitando... A responsabilidade é aumentar. Estamos a fazer a constatação de factos. Eu não fui obrigado a assumir essas... Não, como estou a dizer, houve uma assunção... Isto aqui nem é motivo de grande discussão política. A Câmara assumiu as competências, assumiu, creio que de boa fé,
nós temos um entendimento que, já discutimos aqui isto em outro debate, relativamente em funções sociais importantes, a Administração Central tem que continuar a ser responsabilizada. E o que temos vindo a assistir é esta desresponsabilização por parte da Administração Central, através de pequenos pacotes de competências, em várias áreas, mas que depois nem sequer é acompanhado do devido envelope financeiro. E as câmaras municipais, algumas, têm ido nisto com prejuízo claro para os municípios e para o investimento. Para terminar, vamos aqui entender-nos em relação a uma coisa. 50 milhões, mesmo para terminar, não, é só mais um dado objetivo. O António Ramos agora já tem aqui muito, está bem, acredito que sim. Acredito que sim, mas reparem nisto, 50 milhões de dívida à criação do Conselho. Neste momento temos cerca de 47 milhões passivo global de acordo com os documentos. Portanto, e o Sr. Presidente de Câmara que diz que diminuiu 7 milhões. Não, desde o início do mandato, desde o início. 24 milhões. O que a Sra. Presidente de Câmara conseguiu diminuir a dívida foi aquilo que o Partido Socialista construiu de dívida enquanto esteve à frente da Câmara Municipal de Odivelas. Não nos enganamos em relação a isto. E eu não embarco em hipocrisias fáceis. É óbvio que os municípios têm que investir e, em muitos casos, têm que recorrer ao crédito. Agora, que não se diga que este esforço titânico não se deve, por si só, àquilo que foi a dívida acumulada pela gestão do Partido Socialista desde a criação do Conselho. Porque eu estava lá e assisti, e há muitas histórias que, objetivamente, são mal contadas, e quando sou só uma parte, regra geral, fica sem déficit de informação. Eu já disse. Muito bem, muito obrigado. Aqui de facto, o António Ramos tem agora aqui muito com que se entreter. Sim, senhor, vamos lá. Há aqui algumas questões que saltaram deste conjunto. Tivemos um orçamento previsional excessivamente ambicioso, ou tivemos uma execução excessivamente defeituosa. A redução da receita vinda do Estado, ao fim e ao cabo, não parece ser justificação para grandes males na execução do orçamento. De facto, as despesas sociais têm aumentado, ou deveriam aumentar. Diminuído. As despesas, no contexto do orçamento, não seriam despesas, as preocupações sociais e as necessidades de despesa social têm vindo a aumentar. Entretanto, José Maria Pinhadela falou aqui assim em juros de mora. Há um outro número preocupante, que é o milhão de juros de mora a Valor Sul. Tudo isto e alguém apontou um plano irrealista porque apontaria para desorçamentação. Enfim, é um processo mais ou menos habitual. Tem sido um processo político de apresentar contas, mascarar contas mais ou menos habitual e generalizado pelo país. Muito bem. Não é específico de Odivelas, nem pouco mais ou menos. Antes de ir à desorçamentação, e o Rui Francisco já agora tem tempo para recuperar o seu ao debate uma situação que deve ser conhecida por todos. Decorre uma ação em tribunal contra o Estado português, dos tais 18, tal milhões, que tem que legalmente, imposto de lei, constar no orçamento. É a recomendação do Revisor Oficial de Contas. Não é legalmente obrigatório nada. É legítimo que conste. E os tribunais ainda não se pronunciaram sobre essa situação. Portanto, quando falamos em desorçamentação, se o orçamento de 2012 atingia mais ou menos 91 milhões, foram executados 64 milhões mais 20, portanto, a desorçamentação não é assim tão grande. E deixem-me um desabafo, tomarem este país, que a este nível todas as autarquias estivessem como Odivelas. Eu já não quero ir para certas autarquias. Já não quero ir. Portanto, 20 milhões, ou 18 tal, dizem respeito a isso. Altera tudo o que foi aqui dito. Rui Francisco, 50 milhões de investimento em Odivelas. São vocês que reconhecem. Odivelas não tinha nada. Quem reconhece isso? Quem reconhece isso? Desculpe, diga-me só quem reconhece isso. Quando vocês elogiam o investimento que é feito na educação, é porque
Em Odivelas não havia escolas, não havia nada. Isso é, Então, se você tem coragem de dizer à frente de toda a gente, em Odivelas não existiam escolas, Escolas em péssima situação, escolas sem condições nenhumas. Até o crescimento populacional que Odivelas registrou de há 10 anos para Escolas sem cá. condições. E daí este grande investimento que houve necessidade de fazer, não só na área educacional, no social, nos clubes, está à vista de todos. Está à vista, só não vê quem não quer ver. Só não vê quem não quer ver. Odivelas Futebol Clube Nos clubes está tudo suspenso. não terá sido. Está a falar dos programas de apoio ao associativismo, que estão suspensos. Estão suspensos Não, agora. estão suspensos há muitos anos. Foram feitos. Atenção, Odivelas tem 14 anos. Nos primeiros anos investiu-se em grande. Sim. A Comissão Instaladora. Não se investiu em infraestruturação. Também, Investiu-se em atividade e muita do município, como sabemos. Também Vejamos o que ficou. Também infraestruturas, também. Estradas, escolas, apoios às IPSS. Atenção, não há comparação. Volto-lhe a dizer, Odivelas não tinha nada e hoje tem. E continua As palavras são suas. Continua a necessitar de muitas coisas. Continua a necessitar. Portanto, o orçamento, como estamos a ver, não houve assim grande desorçamentação. Vamos às execuções. Já foi dito aqui pelo José Maria Pignatelli que a execução orçamental foi na receita 67,4, na despesa 66. Muito bem. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. É a melhor execução orçamental há 7 ou 8 anos. É a melhor execução orçamental. Portanto, nós, quem está na Câmara também vai vendo que tem que ser feitas alterações. É a melhor execução orçamental há 7 ou 8 anos esta parte. E volto-lhe a dizer, Com orçamentos a ser de 20 milhões. tomar a este país, Como foi em 2011, em 2011, aliás. tomar a este país, 120 todas milhões. as autarquias estivessem assim. Vamos Mas lá. Odivelas está no top 10 das A piores. execução da receita e da despesa não está. Não está? Está A execução da publicado. receita. A receita No site? Está. Atinge, no executado, os 67,4. Mas na receita corrente atinge os 84. Os 84,3%. Naturalmente que a receita capital, por diversos motivos, inclusive a falta de transferência e as verbas que o Estado deve a Odivelas, o Marco Pina aqui há bocadinho falou que Odivelas paga a 6, 7 meses. Eu digo 8. uma coisa. Em média. É médio. Pronto, 7, 8 meses. Quem dera a este país que o Estado português pagasse a 1 ano ou a 2. Não se esqueçam que o Estado hoje em dia não paga a ninguém. Acha que é positivo? Quem nos dera. É uma das causas do desemprego. Mas acha que é positivo? É uma das causas dos 18% do... Não me parece que seja desemprego. exemplo a seguir. Por isso mesmo, quem nos dera a nós. Agora, e se formos autarquias, todos nós sabemos que autarquias pagam a 3, 4 anos. Mas também algumas têm as contas todas em dia. Ainda bem. Mas nós temos que dar os bons E exemplos nós aos lá maus. iremos. E Odivelas lá irá. Agora, quando nasce com verbas... Mas nós queremos um município de excelência altíssimas, ou queremos um município que paga atrasado aos Queremos fornecedores? excelência. E tem, Marco, Então temos que seguir as boas práticas, as boas práticas do António Ramos. Ramos. Um esforço bastante grande nesse sentido. A dívida administrativa de Odivelas, no ano 2012, desceu 5,7%. E eu creio que, e o Rui também não, acho que não, sou o único que não tem nada a ver com a Câmara. Não estou lá dentro. Mas a dívida administrativa tem sido feito um esforço grande e em 2012 desceu 5,7%. E tem que continuar a descer. E tem que continuar a descer. Mas há alguma... assim o obriga. Mas há algo... Não sei se a lei é assim. não sabe. sabes E atenção, compromissos. atenção. Deus já deu os números. Estamos a falar em 5,7% quando o IVA que o Governo meteu nos 23% obrigou a alterações grandes nas despesas do município. Atenção. A passagem do IVA para 23% obrigou a que a Câmara tivesse despesas que à partida não estavam previstas. Mas não há nenhuma entidade pública que esteja a aumentar o valor da dívida neste contexto, sabe disso? Não sabe? Rui, já lá Até vamos. porque é impossível. Já lá vamos. A dívida. Sim, só estou a dizer que todas as entidades... Sejamos honestos. Sim. O Sr. Presidente, quando entrou no primeiro mandato, a Câmara devia 68 milhões. Hoje, já não deve 48, hoje deve 44 milhões. Hoje, a esta data de junho, não a 31 de 12,
Hoje, junho de 2013, já são 24 milhões. No fim do ano vai analisar. Quando Ninguém tem esse documento. Quando forem aprovados. E colocam os 40 milhões de. O Rui Francisco. Colocam os 40 milhões se eu bem me lembro, das escolas semana a prestes passada, e teve do um debate multiuso. do município e a senhora Em cima. Presidente deu essa informação. Portanto, não é minha, não tenho Essa informação na Assembleia sim. Exato, deu essa Mas há- informação. Portanto, Mas eu já lá vou. Há aqui só um problema, que é porque a transita do ano anterior, de 2012 para 2013, transitou 16,3 milhões de euros que não foram executados em 2012. Quer dizer, isto são os números que estão no documento da Câmara. estamos não a foi falar o que eu de inventei. dívidas, estamos a falar de Eu depois falo dívidas. no Agora, meu momento. Eu peço desculpa. é natural que vai-se pagando uma e investe noutra, vai-se pagando noutra. Agora, números concretos ao dia de hoje, Só vocês querem isso. não é a dívida do PS, é desceu 24 milhões. Os números são estes. 24 milhões. Mas quem é que criou essa dívida? Fomos nós, parte da herdada, possivelmente, eu acho, eu não sei. Eu fiz-lhe as contas. Eu não sei se os 50 e tal milhões, quais foram os financiamentos que houve, se foram logo canalizados para aí, se foram canalizados para outras merdas. Se pode perguntar a quem estava na Câmara de Odivelas nesse momento, que era o PS, e por isso Quem? eu ter feito esta referência. Era o PS e era a CDU também. Não. Não tiremos quando não nos interessa. Era o PS e era a CDU e era o PST. Nós não Portanto, injetamos isto as também é nossas bom. responsabilidades. Pronto. Agora, você, Eu não sei, sabe eu não também sei. quem é que tinha a política financeira do município, era o O Partido Rui Socialista. Francisco está lá, sabe que Estou como vereador. houve necessidade Estatuto de da oposição. Câmara se financiar grandemente para isso. Atingiram-se, eu quando fui para a Assembleia Municipal a dívida era de 68. Para isso, Hoje é 47 e tal a 38 Para de isso e 12. para muitas coisas. Pronto. Para as transferências televisivas dos torneios de futebol, para as voltas a Portugal custavam mais do que aquilo que a Câmara podia pagar e ficamos responsáveis disso. Portanto, só estou a dizer que houve muito mau investimento. Não vamos por aí. Vamos! Não vamos por aí, Mau porque então investimento. as câmaras da CDU são um péssimo exemplo. Está Mas bem? quem quer falar das câmaras da CDU ou quer falar da Câmara de Odivelas? Não, vamos, não, olha, Temos de falar Podemos há falar de bocadinho tudo, aqui em Odivelas. pronto, exatamente, mas não vamos por aqui porque quem nos dera a nós todas investir seu dinheiro bem. E será que há alguma aqui? Então, mas nós, como aos outros, temos nós. E os municípios dessas câmaras lá estarão para julgar. É isso que interessa. Exatamente. Ó Rui Francisco, falou no IMI. Sim. É um facto que o Odivelas baixou. É um facto que o Odivelas baixou. E o Odivelas ninguém diz que baixou as taxas todas. Baixou-se o IMI. No último debate que eu estive aqui, Disse tudo. Agora disse tudo. no último debate que eu estive Agora aqui, disse tudo. disse-lhe assim, Rui Francisco, a nível da área metropolitana de Lisboa, houve N câmaras que baixaram, houve outras que mantiveram, e nenhuma decidiu baixou. E disse-me, sabe o que é que me disse? Isto é conversa. Não, é porque as da CDU já tinham taxas abaixo daquelas que eram Não é praticadas em verdade, não é Odivelas em verdade. alguns casos. Se Em quiser, alguns casos. tem aqui os números oficiais do site das finanças, onde se prova que a CDU não baixou nenhuma. Odivelas, muito ou pouco baixou. Isto é o que interessa. É como Muito os ou valores pouco do baixou. livro, eu posso Agora mostrar. também lhe digo, quem me dera a mim, também, ou qualquer um nosso possivelmente tivesse baixado mais o outro. Nossa, Mais. baixou o possível. Baixou o possível. Baixou quem entendeu. Pronto, baixou o possível. E não era para baixar tanto. E eu sei a guerra que foi intervenção na reunião de eu Câmara. sei a guerra que foi na Câmara para que o Partido Socialista baixasse. Não estava Que lá. eu- Não estava lá. Pois, sei Não posso eu. dizer Pois, isto. pois. Então conhece a proposta inicial do Partido Socialista. Há opções, nesta altura, em que o dinheiro é pouco, em que tem que se pagar dívida, em que tem que se cortar em muita 0,47. coisa. É 0,47. Agora não queria. Ok. Pronto, em que tem que cortar muita coisa. Os Os termos do apoios Código cada Civil. vez baixou um bocadinho em relação a 2011, em termos percentuais. Mas atenção, a nível dos golpes, o apoio social continua a manter a ser o principal setor beneficiado. Não se esqueçam que 34,7% das despesas da Câmara vão para os apoios sociais. Poxa, era muito bom que a Câmara pudesse ter mais. Infelizmente não tem. Infelizmente não tem. O que é que falta aqui? O que é que falta aqui? Sabe quanto é que é a execução? Uma coisa, por exemplo, nas que eu funções não sociais? referi, mas que resultou da... Sabe quanto é que é o grau de execução nas funções sociais? E da saúde? António Ramos. Não tenho aqui o 1,2%. Não tenho aqui. Olha, ouça. E sabe, por exemplo, um pequeno pormenor. Sabe quanto é que é as despesas com o pessoal? E que baixaram 7,1%? Sei, claro que sei. 34,1%. Certo. Se forem ao anuário das autarquias, temos lá montes de câmaras com 170%. Oh, António Ramos, eu não descubro isso. Nossa,
Agora, Há situações. Marco toda a Pedro, gente sabe, as atenção. autarquias, as despesas com o pessoal é das fatias mais elevadas do Prioridades da orçamento. Câmara de Odivelas. Em termos de dívida, Com a dívida nestes valores, Dívida corrente, não é? com a dívida nestes valores, dificilmente a Câmara se endireita. E, portanto, uma prioridade é baixar a dívida. Paga-se 1 milhão e tal de juros. Anuais, atenção, paga-se 1 milhão e tal. fora aqueles que nós Portanto, tem vamos que ser- pagar por incompetência daquilo que fazemos, Eu há bocado como a Sintejo. eu há bocado referi Valor Sul, não é? Valor Sul é Sintejo. Vocês sabem. Eu tenho. Acha plausível 1 milhão de euros em juros à Eu Sintejo? tenho a impressão que há um acordo com a Cimtejo. Pois há. Pagamento de 1 milhão. É resultante deste Num acordo. plano de pagamentos. É resultante desse acordo não, que nós vamos O pagar. acordo é estes capaz de haver, mas o milhão E está a para ser pagar. pago, e está a ser pago. Agora, Pois se os está. juros E vai honorar- chegam aí, não sei. Se os Não, juros vai chegam honorar, aí, vai honorar em mais 1 milhão de euros. É. Mas isso é o acordo que Mas foi pronto, quer feito dizer, e, segundo a Câmara... Tendo em conta a dívida diz, que se tinha a Sintejo. que vem desde o início da Comissão Instrutora. Deixou de ser pago. Deixou de ser pago. Isso é honorado. Deixou de ser pago quando as outras câmaras, porque as câmaras às tantas decidiram deixar de pagar a Sintejo. É uma festa, é como há valor, Nós não nos podemos esquecer que temos vizinhos que, em termos da AE, assim, nós não podemos- Águas de Portugal, Doutor Ramos, nós não podemos demitir das responsabilidades, porque depois acontecem estes brindes, como é o caso da Sintejo. Tem... Eu estava. Eu queria responder a tudo, mas não sei se falhei alguma coisa. Vamos centrar aí assim. Não sei se falhei alguma coisa, se Posso falhei. passar? Pode. Passo agora ao Marco Pina. Pode. O Marco Pina falou na Odivelas Viva, foi o primeiro a falar na Odivelas Viva e nas contas da Odivelas Viva. A Odivelas Viva é uma empresa, como qualquer empresa, só tem 3 É uma hipóteses. sociedade anónima. Ou dá lucro, ou o patrão mete dinheiro ou abre falência. Ou dá lucro ou dá lucro. Não, se não der, ou dá lucro, ou o patrão tem um desfecho que o Zé Maria há pouco falou. põe dinheiro ou abre falência. Não há quarta hipótese. Portanto, Eu falei. aí se calhar o patrão Eu falei de Odivelas Viva como falo da Municipália. Porquê? Porque os acionistas, neste caso, quem é a Câmara Municipal? Mas na Odivelas Viva não é só a Câmara. Certo, ok, mas... Até é minoritária. Certo, Rui, eu estou a dizer isto porquê? Eu estou a dizer isto porque quem é que fica depois com o ónus negativo da situação? É a Câmara, que vai ter que injetar dinheiro. Por isso é que eu falo disto. Depois também quero Não é? falar da Odivelas Viva. A Câmara vai ter que injetar dinheiro porque fez uma escritura mal feita. Claro, Zé Maria, mas eu não ponho isso em causa. Eu não ponho isso em causa. Neste Estou a falar em casos o Presidente práticos. da Câmara aceitou assinar, eu tenho aqui o documento, aceitou assinar uma escritura e um documento complementar onde os autores de penhora, chamadas autoras de penhor, é exatamente as empresas que constituem a parte privada. Claro. O que isto é extraordinário. Assim Para como além a do carta de extraordinário- conforto que a Câmara fez Exatamente. sobre os terrenos para que a Odivelas Viva Então, pudesse recorrer ao o crédito prejuízo para fica que- para... O prejuízo... Já vou esclarecer. Mas a questão é esta, que os prejuízos ficam para a parte pública, Marco Pena, os benefícios ficam para a parte privada. Isso quer dizer que eu estava enganado. Afinal, sempre há uma quarta hipótese, que é entrar dinheiro, mas não é do patrão. Mas é o que eu lhe estava a dizer há pouco. Por isso é que eu acho que é pernicioso, quer dizer, e falo da Municipal e falo da Odivelas Viva por isso mesmo. Porque, é assim, faz-me alguma confusão. Melhor, nem sequer Que a o Câmara, patrão. neste caso da Municipal, a Câmara é o único acionista, não é verdade? Assim E todos os anos são transferidos cerca de 1 milhão de euros para a Municipal por parte do município de Odivelas. Num plano que nós temos que ter de contenção, é viável continuarmos a transferir 1 milhão de euros para a Municipal todos os anos? Se calhar não é. Se calhar, tendo em conta aquelas que são as atribuições que o município deve ter. Mais a reposição do exercício negativo, convém não esquecer. Exato. Quer dizer, isto é tudo um conjunto de situações, não é? Que temos de ter atenção, porque se temos funções para as quais o município tem que responder, se calhar não vai conseguir responder enquanto tiver este tipo de políticas e este tipo de práticas. E é isto que é a minha preocupação. A minha preocupação é como é que nós, e há pouco disse e vou voltar a dizê-lo, como é que nós reduzimos as funções sociais em cerca de 30% para este orçamento, não é? Mas continuamos a injetar 1 milhão de euros na Municipal, cobrimos mais 67. 500 e não sei quantos mil euros para Odivelas Viva, quer dizer, e depois ficamos com um conjunto de situações por resolver. Vou-lhe dar outro exemplo, e é uma da situação que me faz algum constrangimento, que é nós, e os políticos hoje em dia são acusados de não corresponder às expectativas que criam nas pessoas. E é verdade. E nós temos verificado essas más práticas, que dão sempre mau resultado, mas continuamos a praticá-las. Porquê? Porque nós tivemos, e há um mecanismo que falo sempre, porque é um mecanismo que eu acho que é bastante vantajoso e positivo, mas esse for um mecanismo que for cumprido, porque é a questão do orçamento participativo.
Nós temos orçamentos participativos desde 2010, não é? Com uma série de situações que foram levantadas pelas pessoas que integraram e participaram esses orçamentos participativos, passo a expressão, não é? Que depois não têm conclusão. E são transitados de 2010 para 2011, de 2011 para 2012, 2012 para 2013, não é? Porque eu dou-lhe, no plano plurianual de investimento, a execução é, como há pouco o Rui disse, de 1/3, não é? Neste sentido, ficam por cumprir imensas promessas. E muitas delas deste orçamento participativo. E vou-lhe dar alguns exemplos. O Parque da Cidade, o Mercado de Odivelas, o Mercado da Pontinha, a requalificação do Largo Dom Dinis, isto tudo que foram situações que foram indicadas por municípios de Odivelas, não é? Em que a Câmara se comprometeu em realizar, e depois, tendo em conta aquilo que nós estamos aqui a abordar, não é possível dar cumprimento a estas situações e lá fica o orçamento participativo inquinado e as pessoas com as suas expectativas também goradas, por estas mais práticas. Marco Pina, não posso esquecer que o PSD tem sido parceiro... Eu digo, não tenho qualquer problema de abordar isso. Não tenho qualquer problema de abordar isso. Portanto, no meio de toda essa situação, qual é a Tal como o Rui disse há pouco, o PSD também não foge das suas responsabilidades. E o PSD sabe. Como é que o PSD poderia ter contribuído ou contribuiu para que as coisas não corressem tão bem, enfim, como estão a afirmar? Eu vou lhe dizer uma coisa que ainda há pouco o Rui disse. O PSD também não foge das suas responsabilidades. E tal como o Rui disse há pouco, também o PSD sabe perfeitamente, e como todos nós sabemos e quem nos está a ver, quem é que tem a política financeira do município de Odivelas? A política financeira do Partido Socialista. O PSD aceitou integrar um acordo de gestão. E o PSD tem que garantir, que é o que tem feito até agora, um referencial de estabilidade para que o Partido Socialista dê cumprimento ao seu plano eleitoral que foi sufragado e ganhou. Porque o plano eleitoral que está a ser implementado, não é? O programa eleitoral não é o do PSD, é o do PS, é do Partido Socialista. Mas o PSD dá todas as condições para que ele seja executado. Foi a força vencedora. E tem que haver uma estabilidade dentro do município, seja com o PSD ou com outra força política qualquer, que garanta a estabilidade necessária para que este plano seja executado. Neste caso, o Social Democrata tem esta balança para equilibrar e para dar as condições de governabilidade ao PS para governar. E tem-no feito. Agora, também tenho de dizer uma coisa. O Partido Social Democrata teve uma participação que eu considero bastante positiva na questão do IMI. Porque a questão do IMI, como o Rui há pouco disse, a questão do IMI ia ser mais perniciosa para os odivelenses. Teve de ser numa reunião de Câmara que foi interrompida, houve um consenso a que se chegou para que a taxa do IMI fosse diminuída para os 0,4 que é agora. Quando a proposta, a priori, que vinha numa informação que li, era de 0,47, depois houve, acho que era um engano, houve um lapso e era de 0,45, e tendo em conta as intervenções decorrentes na reunião de Câmara de parte também do Partido Social Democrata e que a CDU também teve participação posterior, e o Valdeiro Paulo também, houve uma redução para os... Houve a redução para os 0,4. Aqui se vê a vantagem, por vezes, mas isso nem sempre é possível. E quando se trata de políticas financeiras, o partido que ganhou as eleições e que tem a política financeira tem a supremacia, como é óbvio, isto é em todo lado e decorre dos trâmites que nós conhecemos. Sim, mas de qualquer maneira há uma aceitação. A aceitação tem sido imediata e permanente e constante. Ganharam, governam. Têm condições para governar. No final não podem dizer que não houve condições. É difícil perceber que aceitem aquilo que não concordam. Não é assim tão difícil para a Setúbal, porque é assim, nós temos que respeitar quem ganhou, certo? E sabemos perfeitamente que se não houvesse integração, qualquer das forças, que ia haver um clima de instabilidade tal que se calhar é impossível governar no município de Odivelas. E isto não se quer de todo. Um partido ganhou, tem que ter condições para governar. E tem tido até agora. Agora, os cidadãos de Odivelas vão ter condições para avaliar nas eleições de dia 29 de setembro se todas as opções que o município teve e que pôs em prática foram as mais vantajosas, tendo em conta as necessidades das pessoas. E vão avaliar porque as pessoas são sabedoras daquilo que se passa. Porque uma coisa que o Partido Socialista não pode acusar é que não houve estabilidade para governar. Tomaram as suas opções. As suas opções foram à frente. Foram as mais corretas? Muitas delas não foram. Mas os odivelenses vão julgar. Muito bem. Jean Maria. Eu queria só também esclarecer aqui o António Ramos com mais uns dados. Nos objetivos estratégicos da Câmara Municipal para 2013 consta claramente uma diminuição em 29,67% nas despesas com os apoios sociais. Já agora, também, o orçamento para 2013 mantém-se logo à partida inflacionado em pelo menos 18,3 milhões de euros. Porque consta lá e continua a insistir-se nisto, a esperança da Câmara ser ressarcida do montante relativo à sua instalação. Portanto, partimos logo a princípio
para um orçamento inflacionado. E se o orçamento de 2012 só não foi tão inflacionado, foi porque o anterior era de 120 milhões de euros, uma coisa que todos nós percebemos, e aliás aqui passa a expressão, tiro o chapéu ao vereador Elídio Ferreira, que foi o primeiro a dizer, e eu jamais esquecerei isso, que o orçamento estava de tal ordem inflacionado que ele já nem contava mais. Ouvi conversas sobre o orçamento. Eu como disse isto até de uma forma, uma certa modo ligeira, que eu até achei piada. E, portanto, mas explicar uma coisa. A execução não foi possível por causa da lei de compromissos. E repare, a Câmara Municipal de Odivelas, António Ramos, pensava pagar, em 2012, 77,4 milhões de euros. Eu gostava nesse documento. Mas, por causa da lei dos compromissos, só pôde pagar 61,1 milhões. Por isso, eu, como lhe disse, estes tais 16,3 milhões já transitaram automaticamente para 2013. Ou seja, do orçamento de 2013, nós já estamos comprometidos com os tais 18,3 milhões de euros que nunca jamais vamos receber, que é... Sua opinião? Pois, eu nem acredito. Eu não acredito, sabe, eu deixei de acreditar no Pai Natal. E vamos ter de pagar mais 16,3 milhões de euros que estavam comprometidos em 2012. Ou seja, que passa que transitaram. Portanto, feitas aqui as contas, estamos a falar de quase 40 milhões de euros. É muito dinheiro. Mas era só para dar estes dois esclarecimentos, porque os objetivos estratégicos não fui eu que os fiz. Quanto às minhas preocupações, e depois de falar das tais despesas de receita, das despesas e receitas de capital, obviamente que a minha segunda, eu tenho 5 grandes preocupações, e a minha segunda preocupação é a Odivelas Viva. A participar da Odivelas Viva apresentava a 31 despesa, eu já tinha dito, portanto, os capitais próprios negativos em 477,3 mil euros, injetou-se o tal meio milhão, que foi aprovado na reunião de 22 de abril deste ano, numa reunião extraordinária, e teve que se fazer, aliás, o que foi aprovado foi o reforço de 500 mil euros, de 1 milhão de euros, naquilo que se chama, que é, e para explicar ali ao Marco Pina, participação em ativos de sociedades e quais sociedades não financeiras privadas. É assim que se designa. A Público Odivelas Viva representa um encargo médio da ordem dos 166 mil euros mensais, mas só para o pavilhão multiusos são precisos 140, destes 166 mil, são 145 mil. Do que resulta, só para o pavilhão multiusos, e agora há 22 anos, qualquer coisa como 33,6 milhões de euros no final de contrato. Isto excluindo aqui uma taxa de referência de 2%, e isto, eu não sei bem quem é que imaginou isto, mas há quem diga que isto tem um esforço, uma taxa de 2%, que será assim durante 22 anos. Ouça, eu aí, permito-me dizer uma coisa, nem o Barack Obama sabe bem o que é que vai acontecer, nem o Banco Central Europeu, aos juros amanhã ou depois, como é que vêm as pessoas, uma certa tranquilidade, dizer-me a mim, não, epá, isto durante 22 anos é mesmo 2%. Ainda assim, uma das coisas que me preocupou, e estes valores são um bocado preocupantes, porque, primeiro, no caso no que toca, e também já agora dizer ao Marco Pina, que isto passa-se, isto vem do anterior mandato. E também foi o PSD, e o Marco Pina que me desculpe, ele não era vereador, mas foi o PSD que aprovou Odivelas Viva. Todos estes projetos. Nós estamos aqui a falar do pavilhão ou da Odivelas Viva, no caso a escola dos empréstimos. Eu tiro a escola porque a escola é um bem necessário, é um equipamento necessário. O pavilhão, desculpa-me este termo, mas é uma obra de regime. Foi uma obra entusiástica, jamais será rentabilizado. Aliás... Deixa-me só dizer uma coisa. O Zé Maria sabe perfeitamente que o pavilhão estava alicerçado noutros moldes de financiamento, nada tem a ver com estes agora. Sim. Que havia um fundo europeu que participava o pavilhão em quase 80%. Mas ao Marco Pina, por isso não me venha dizer que o pavilhão... A questão é que, neste momento, o pavilhão como está alicerçado não faz sentido. Marco Pina, deixa-me só dizer uma coisa. A escritura data de 18 de setembro de 2009. Sim. Foi no anterior mandato. Sim, eu não ponho isso em causa. Como sabe, isto estou a dizer que ele estava alicerçado noutros propósitos, não eram estes. Como sabe, eu até tive num debate na SIC a propósito disto, porque esta escritura aparece e é publicada no dia 19 de setembro. Eu conheço os fundamentos do outro pavilhão que estava gizado desde a sua gênese. Eu sei perfeitamente como é que ele ia ser financiado, que nada tem a ver com agora. Já agora, deixa-me só por aqui uma questão ao Marco Pina agora. E as alterações que foram feitas foram à revelia do PSD? Não foram à revelia. Isto vem do tempo do Carlos Lourenço como vereador do desporto. E o pavilhão
que ia ser construído, tinha outros alicerces financeiros que não eram estes. De acordo. E esses alicerces financeiros, com o mecanismo que estava estipulado, o município só ia contribuir com cerca de 20% ou 25% de verba. A restante verba vinha de fundos europeus. Muito bem, mas portanto houve alterações. Houve, porque depois não se deu execução àquela situação por uma questão de constrangimentos que aconteceram. Muito bem. E agora partiu-se para a construção do mesmo pavilhão, do mesmo não, porque ele está cheio de alterações. Sim. Até a questão que já aqui foi aflorada, da torre que estava prevista, certo, e que ia ser uma torre bastante rentável, porque ia comportar uma série de mecanismos que iriam permitir injetar receita diretamente e que davam para os custos de manutenção, que neste caso nem para os custos de manutenção o aluguer do pavilhão, o valor que o aluguer do pavilhão tem, comporta, não é? Tudo isto foi feito de outra forma. Pois, mas o que me faz confusão é não ter resposta a isto. Então isso foi feito à revelia do PSD? Não foi feita a revelia. Como lhe disse, o pavilhão era uma opção estratégica do Partido Socialista. Tudo bem. E o PSD anuiu, como anuiu noutras situações, e deu condições para que o pavilhão esteja cá. Agora, se o pavilhão está da forma... o pavilhão já está construído e não vem abaixo, não é? O pavilhão tem que ser rentabilizado. E como eu já aqui disse muitas vezes, o pavilhão está ali e é um pavilhão com condições. Agora, o pavilhão e a engenharia financeira que o suporta e as opções que têm de gestão têm que ser efetivamente repensadas. Porque o pavilhão, neste momento, é um elefante branco, passa a expressão, como já disse aqui. Muito bem. Desculpe. Não, por amor de Deus. Desculpe, Zé Maria, cuidado dele, que eu... Aliás, eu até queria só dar aqui um reparo ao Marco Pina, porque quando ele fala no programa do PSD, eu falaria no programa da Coligação de Odivelas Primeiras Pessoas, que não está em quase nada a ser cumprida, a não ser no caso do cartão sénior, e aí até dou louvor e louvo o atual Executivo, conseguiu pelo menos fazer isso. Mas eu vou aqui chamar a atenção a uma das coisas que pode ser imediatamente tratado. E nós estamos aqui a falar, e nessa altura, inclusivamente, a Presidência respondeu a esta minha questão em setembro de 2009, quando eu falei de que o spread negociado, eu estou a falar em 2009, quando estávamos todos a viver ainda mais ou menos à larga. O spread que foi negociado, e que dizem que foi um bom spread, foi 3,25. É o que está aqui na escritura, não fui eu que assinei. Ora, nesta altura, os bancos, e nomeadamente até bancos com que a Câmara tinha boas relações e pré-acordos, até para alguns funcionários, discutíamos um spread, apesar de ser um encargo de 22,5 milhões de euros, mais 5 milhões que depois não foram utilizados. Falávamos nessa altura de 1,50, 1,75. Era inclusivamente, até um banco que é um banco menos pujante, o caso do Banco Popular, fazia aos municípios. E isto é público. Na altura... O Zé Maria sabe que quando tem problemas financeiros e vai pedir um empréstimo, que o spread normalmente aumenta. Por isso eu não estranho que a taxa seja mais alta. Isto até é interessante. Isto até é interessante. Desculpe-me lá. Estamos a falar em 2009. De 2009 para cá, os juros baixaram quase para 0,5. Mas eu não estou a falar de juros, eu estou a falar de spread. Os spreads também. O spread mantém-se, não baixou nada. O Euribor é que baixou, os spreads são os mesmos. Aliás, os spreads neste momento praticados são bastante mais altos até. Depende dos clientes. Desculpe lá, deixa-me só explicar. Não, estou aqui a dizer o que está aqui escrito. Uma coisa é Euribor, outra coisa é o spread. Ouça, o que está aqui escriturado. E o que está aqui escriturado, desculpe lá, não vai baixar spread nenhum. E a Câmara tem que os pagar. Aliás, a Câmara tem. E o que está aqui escriturado até fala de juros, pagamentos a curto prazo e a longo prazo. Agora não altera. O que a escritura não define é o que é a longo prazo e a curto prazo. Mas eu estou-lhe a dizer que este spread foi negociado com um novo bureau, para falar fino, de plano de investimentos aos municípios que a Caixa Geral de Depósitos na altura criou em maio de 2009. E, portanto, o que me faz impressão é que 3,25% de spread ao ano era uma taxa elevadíssima à época de 2009, quando a média, nestes empréstimos até aos 30, 40 milhões de euros, se discutia a 1,75. Mas nós estamos aqui a pensar no interesse do município. É que todo este negócio foi feito sem considerar, sem esse primado. E, portanto, temos é que partir daqui. Eu acho, na minha modesta opinião, que a primeira coisa que nós vamos fazer é a mesma coisa que o Governo tentou fazer com o SWOP. Tentámos para já começar por se negociar esta baixa de spread, porque evidentemente, como diz o António Ramos e bem, esta escritura foi feita com 4,11 de juro,
mas com uma Euribor a 3 meses e provavelmente estamos a pagar 0,75. Mas o spread está lá, e isso é grave. O banco não está a emprestar dinheiro à Câmara atualmente, Só está a emprestar ao Odivelas Viva. Pronto, do qual a Câmara é maioritária. Não, é minoritária. É 49% minoritária. Deixa-me explicar. Mas enquanto acionista, é maioritária, porque os outros acionistas, que são 5, dividem 51%. E, portanto, a Câmara... Pronto, e como a Câmara tem este problema... É o acionista com maior participação de capital. Como a Câmara tem este problema... participação singular. Tem este problema que aceitou que as autoras de penhor fossem a parte privada, que pode até incidir sobre a demais património municipal, eu começo a ter aqui alguma preocupação. Sim, mas essa parte privada também tem uma coisa, que tem traços característicos. Pronto, muito exatamente. Mas isso temos de me pronunciar. E, portanto, falava-lhe aqui que a minha preocupação com o pavilhão é a incapacidade de gerar a receita que pague a sua própria sobrevivência. E recordo-me só de algumas coisas que nós tivemos aqui, por exemplo, no jogo do Campeonato Nacional de Futsal do Sporting, isto ainda não tinha o Sporting o acordo, e estamos a falar em 21 de 11 de 2011, por 12 dias, que é extraordinário, a Odivelas Viva, a Câmara neste caso, cobrou 1.829,27 €, mais IVA. Isto é extraordinário. Mas ainda mais inacreditável foi que por 5 dias, de 27 a 31 de 10 de 2011, para o concerto dos chutes e pontapés, que teve uma receita superior a 150 mil euros, cobrou-se 2.600 €. Isso é fácil de explicar. Okay. E ouvi dizer numa reunião de Câmara, alguém defender que isto era, e estava também na altura o vereador Rui Francisco, está aqui à minha direita, ouvi dizer que isto era muito... custos de produção e pronto. E ouvi dizer que isto era muito interessante porque tínhamos cá os chutes e pontapés e que ia animar o tecido económico ali à volta. Ora, quando isto foi dito, eu resolvi ir aos chutes e pontapés, até porque, no caso, sabe, eu sou amigo de alguns membros de chutes e pontapés de miúdos, porque nascemos no mesmo bairro e estudámos na mesma escola e no mesmo liceu, e resolvi ir aos chutes e pontapés para ver se depois aquilo, antes ou depois, tinha animado ali a zona. Bom, escuso-me de comentar, porque é evidente que este concerto até foi anunciado no pavilhão de Odivelas em Lisboa, como até foi o Campeonato do Mundo de Judo, que era no pavilhão de Odivelas em Lisboa. Era assim, e ainda hoje se passa isso, até que o próprio Odivelas Parque mudou de nome, e está aí, por todas as autoestradas, o primeiro outlet de Lisboa. Saia na saída lá para Odivelas. E por isto ninguém se defende, ninguém se debate. Esta é a minha mágoa que vem a seguir. Mas... esta questão da Odivelas Vivo bate diretamente com a minha preocupação em sede de orçamento, que é a Municipália. Tanto mais porque a Municipália é hoje quem gera o pavilhão. E isto é possível que aconteça. Mas a Municipália, além do que disse, e aliás do que diz a PKPF, que foi o Revisor Oficial de Contas, além do que diz que é, eu vou citar, expressa a preocupação com a viabilidade económica da Municipália. Os subsídios à exploração foram de quase 1 milhão de euros, isto em 2012, 972 mil euros para sermos corretos. O que cresce algo que não se, e agora digo eu, algo que não se encontra numericamente contabilizado, que é a Câmara ter dado àquela empresa municipal a exploração do pavilhão multiusos a custo zero. Ou seja, mais um subsídio, neste caso, por via da exploração do património. É, portanto, que nós não nos esqueçamos disto. A Municipália não paga nada à Câmara e todas as receitas vão para a Municipália com os encargos decorrentes, exceto a manutenção, que essa continua a pertencer à... manutenção geral e a mais profunda, que a manutenção diária. Importa ainda não esquecer que a Municipália teve um passivo de 296,4 mil euros. O passivo da empresa municipal cresceu de forma desfavorável de 126.705 euros em 2010 para 249 mil em 2011. E agora, em 2012, subiu outra vez para mais 47.400 euros. Passou para 296.400 euros. Isto é o passivo. A juntar ao esforço que a Câmara faz, que é de cerca de 1 milhão de euros, ou o restante esforço que é de emprestar ou de ceder o seu património para benefício ainda da Municipália, eu aqui também, sinceramente, me pergunto, quer dizer, como é que se vai manter isto? Aliás, repara uma coisa, para concluir que os subsídios à exploração representam no ano passado 43,24% das receitas, considerando o resultado apresentado pela Municipal de 2,2
milhões de euros, que no caso real foi 2.245.000 euros. É importante, muito os bem. 42, este valor dos 42%, e vou só fazer aqui um parênteses, não sei se me vai já dar a palavra, Sim. é importante, porque de acordo com a nova lei do setor empresarial do Estado, as empresas municipais, que agora têm uma designação ligeiramente diferente, se não tiverem pelo menos 50% de receitas próprias, Exatamente. são declaradas, Exatamente. são nados mortos. E eu quero ver como é que a Câmara pediu um parecer, fez a defesa da empresa municipal, e eu quero ver o que é que isto vai tudo resultar. E com o devido respeito por todas as opiniões que aqui ouvi, e com o devido respeito e recordando todas as intervenções que no Plano Institucional fui ouvindo ao longo dos tempos, aqui reconhecerão à CDU e ao Partido Comunista um papel nestes processos em concreto sempre de grande cuidado, de grande alerta e de grande denúncia. Porque para nós a questão coloca-se ao nível da denúncia, sendo que depois cada processo é necessário descomplexificar, porque o que interessa é chegarmos às pessoas com mensagem de verdade, como aqui já foi dita. E então vamos entender em relação aqui 2 ou 3 questões. A Odivelas Viva é uma agência que foi criada não só para fazer a manutenção dos 2 equipamentos da escola e do pavilhão. A Odivelas Viva foi constituída para construir e depois fazer a manutenção e gestão daqueles 2 equipamentos. Durante 24 anos. Durante 24 anos. Portanto, já se falou aqui muito em dívida, era interessante contabilizar. É que isto parece que não é dívida. Mas o que é um facto é que a Câmara, por aqueles investimentos, vai estar a pagar durante 24 anos. Isto não é relevado nas contas como dívida, mas é um compromisso que a Câmara tem. E o dinheiro que for para ali não pode ir para mais lado nenhum. E daí nós dizermos, para lá do projeto de financiamento, que nós criticamos, que nós desmistificamos, para lá, o que nós dizemos é fundamental renegociar esta parceria público-privada. Pronto. A Odivelas Viva, o que tem agora... Desculpe. E isso pode ser feito como? Tem que ser feito recorrendo aos nossos parceiros. 2 maneiras. Recorrendo aos nossos parceiros. Porque vamos lá ver, a Câmara Municipal emitiu uma carta de conforto para que a Odivelas Viva contraísse o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos para construir aquilo. Mas o dinheiro que a Odivelas Viva pediu à Caixa Geral de Depósitos é mais do que o valor do custo dos equipamentos. São quase 25 milhões. Portanto, uma parceria público-privada tem subjacente o fator de risco, vocês já devem ter ouvido falar. São 22 milhões, 592 milhões. Eu gostava que viesse um pouco mais atrás e que já agora... Do projeto que explicasses porque é que recorreram a esse mecanismo. Recorreram a esse mecanismo porque teimaram na concretização de um projeto que, no contexto socioeconómico do Conselho e até desportivo e cultural do Conselho, não tinha viabilidade. Porque a questão é essa. Com o dinheiro que a Câmara está a gastar naquele pavilhão, nós podíamos ter construído 2 ou 3 equipamentos mais próximos daquilo que são as reais necessidades da população. Quer no contexto... Nós continuamos com o auditório de São José na Póvoa de Santo Adrião fechado porque não temos dinheiro para lá gastar. E isto é difícil explicar às pessoas. Como é que acompanhamos um investimento daqueles... E são as questões de segurança, da fiscalização, se quisermos também podemos falar do auditório de São José, que é uma história que eu conheço, mas acho que não vamos por aí. Portanto, Rui, permita-me só dizer-lhe uma coisa. Este empréstimo é de 22,592 milhões de euros e 592 mil euros e mais 500 mil que era para empréstimo de tesouraria imediata que está aqui na escritura. Exato. Portanto, resultou que é, no fundo, em 23 milhões de euros. Para percebermos como é que foi feita esta engenharia, quem fez, é um preço de discussão. E agora vem aqui a pièce de resistência disto tudo, quem fez a obra foi uma empresa que concluiu a obra e levou o seu dinheiro. Portanto, risco para este parceiro não houve nenhum, concluiu a obra, recebeu o dinheiro porque a Odivelas Viva pagou, através daquilo que a Caixa Geral de Depósitos emprestou a Odivelas Viva, pagou esse parceiro. O que é interessante ver é que quem fez o pavilhão continua a ter participação na empresa que faz a manutenção, através de um conjunto de outras empresas que têm vasos comunicantes. Portanto, a empresa constrói e continua a fazer a manutenção. E aqui, esta é a diferença entre o custo da obra e o custo do crédito, aquilo que se pediu ao banco, que é significativa, dizem, e que é aquela que a Câmara vai pagar, está a pagar todos os meses,
é precisamente para a manutenção dos equipamentos. Não está provado, nunca ninguém provou que aqueles ou outros quaisquer, seriam custos de manutenção dos dois equipamentos. Não há nada que nos diga, a escola, em termos de manutenção, custa isto, o pavilhão, em termos de manutenção, custa aquilo. E no caso do pavilhão, não estou a falar da manutenção diária, da limpeza, etc. Estou a falar da manutenção, revisão dos cabos elétricos, ao fim e ao cabo, essas coisas. Portanto, para que se perceba, a Odivelas Viva foi um instrumento criado que agilizou o recurso, o processo de crédito, porque não era a MRG que ia pedir dinheiro emprestado para fazer um pavilhão em Odivelas. Tirem daí o cavalinho da chuva, como costuma dizer. A Câmara avalizou com uma carta de conforto, inclusive, através do qual dá o terreno fica para a Caixa Geral de Depósitos. Se a Odivelas Viva deixar de pagar. Isto tem contornos muito graves. E nós passamos pelo equipamento, e alguns de nós vamos lá, eu vou lá, e naturalmente que é um equipamento imponente, mas nós, políticos, existe-se um olhar muito mais criterioso e muito mais desprendido desta avaliação pontual que fazemos sobre o impacto ou não do equipamento, e temos que fazer uma análise e temos que ser rigorosos e criteriosos naquilo que é, de facto, a afetação de um investimento público significativo e como é que ele está a ser gerido e a ser rentabilizado. Isto remete-nos para a questão da municipal. Toda a gente percebeu o que é que se pretendeu fazer. Nós estamos aqui a enganar-nos uns aos outros. A Presidente de Câmara tentou lançar uma corda de salvação à Municipal e entregando-lhe a gestão do pavilhão. E entrega-lhe, como o José Maria diz, limpinho, donos, como se costuma dizer. Vocês façam a gestão, recebam o dinheiro que daí decorre, que nós continuamos a pagar a renda. Portanto, é como, como ter aqueles tios bons, continua a dar a mesada, mas depois se ele vai trabalhar, ele não devolve a mesada, ou não devolve parte da mesada. Continua a receber a mesada. E isto foi a tentativa que a Câmara fez para lançar a corda à Municipal, porque, como eu já vos disse, e vocês conhecem também, a lei do setor empresarial local é muito rigorosa e coloca em causa, de facto. O problema é que a montanha pariu um rato, é que aquilo continua, do ponto de vista da gestão e do retorno financeiro, não dá. Até porque nós depois estabelecemos protocolos com parceiros que depois não nos pagam. Exatamente. Não é? Começa também por aí, não é? Temos este tipo de dificuldades. Porque toda a gente sabe que é um equipamento que, pela sua imponência, tem custos de manutenção muito complexos. Esta fase que o José Maria falava há bocado, do chute, essa fase ainda é a pior fase da gestão daquele pavilhão. Porque aí ninguém se entendia. Havia uma coisa que sabíamos, era que as coisas iam à reunião de Câmara e nós não perdíamos o controle sobre o que lá se fazia. E agora, como a empresa municipal a gerir aquilo, nós perdemos completamente o controle sobre a situação. Não é? Aliás, o que nos chega da empresa... Ou quando foi a prestação de contas da Municipal. Está bem, mas o que nos chega da empresa... O relatório de contas da Municipal não diz que eventos e quanto é que custaram a cada. Para terminar, outra questão muito importante que aqui foi referida e que nós também chamámos a atenção foi a introdução de uma cláusula no protocolo com a Odivelas Viva do pagamento adicional de 2% ao ano. Isto não faz sentido nenhum. Ninguém, em nome da defesa dos interesses do município, pode defender aquela cláusula. E eu vou explicar porquê. O que se faz neste tipo de casos, em que a outra parte exige uma atualização, é indexar essa atualização ao índice do consumidor ou, no máximo, ao valor da inflação. Nunca uma taxa fixa, porque num período até de recessão económica, não é? As taxas de juros baixam, não é? E nós continuamos todos os anos a pagar mais 2%. Não faz sentido. Isto não lembra a ninguém. É urgente, é necessário, é fundamental a Câmara renegociar esta parceria público-privada. E nós estamos, claro está, se formos governo, empenhadíssimos disso. Ninguém vai demolir o pavilhão. Não é isso que está em causa. Agora, que tentaremos ao máximo baixar os custos daqueles dois equipamentos, que, como disse aqui, não é dívida. Pois não, mas daqui a 24 anos, quando olharmos atrás, pagámos aqueles milhões todos, 90 e tal milhões. Não é dívida, mas temos que pagar. Olha, esta é que temos que pagar. Eu não acabei a minha intervenção, mas fiquei na próxima, só queria dar aqui um contributo importante, que eu tinha já aflorado esta questão e agora o vereador Rui Francisco pormenorizou, que é a tal taxa crescente calculada de 2% ao ano. O que é que isto vai traduzir? Isto vai traduzir dos tais 36,8 milhões de euros,
isto vai acabar, e estamos só a falar do pavilhão. A gente não entra aqui com contas da Odivelas Viva da Escola dos Empréstimos. Isto vai acabar que o pavilhão em 24 anos vai custar 55,1 milhões de euros. Para um pavilhão que não chegou, em termos de construção, aos 10 milhões. Já agora também para Já poder... puxadinho, 10 milhões de monstros, sim. já puxadinho. E não foi nada disso. Já Foi 7 milhões de tal, foi. para poder também dar aqui algum contributo importante, a tal parte privada da Odivelas Viva é composta pela empresa Imostrela, que é Investimentos de Serra da Estrela S.A., é composta pela Manuel Rodrigues Gouveia, que é a MRG, é composta pela Equipav, Engenharia, é composta pela Arcer, que é as Areias da Serra da Estrela. São estas empresas que constituem, que fazem todas parte do grupo E da que tal detém sociedade. 51%. Que detém 51%, onde está a MRG, que é a construtora, que em Odivelas construiu o pavilhão, construiu a escola, também construiu o Jardim da Música. Não sei se construiu mais alguma coisa. Era só para dar. Ultimamente está com dificuldades para construir algumas coisas. Temos que acelerar, porque estamos em hora de terminar o programa. António Ramos, Deixa-me falar é o que tem, um pouco no pavilhão e na municipal. Não me deixou acabar. Não me deixou acabar. É exatamente o que eu ia dizer. António Ramos, que é o que está neste momento em pior situação de tempos. Faz favor, eu vou ter que dar mais ao António Ramos agora e depois vou ter que cortar nas três, porque temos de facto de terminar. O Rui Francisco falou há bocadinho. Já agora, só uma coisa: renegociação. Será possível fazer? Não será possível fazer? Naturalmente, os responsáveis da Câmara também estarão atentos a isso. É o que se pede. Terão que estar atentos. E então, numa altura em que se fala, a nível do país, em renegociar todas essas coisas. E, abertamente, eu não sou favorável às PPPs. Nunca fui. E disse-o quando foi disto. Agora, levanta-se um problema. Nós queremos escolas. Como é que se constroem? Vamos à banca? A Câmara não se pode endividar, não tem capitais próprios, como é que é? Nós ainda hoje ouvimos alguns senhores Presidentes de Junta e vêm a reclamarem escolas para as suas freguesias. É que é muito fácil criticar. Agora, quais são as alternativas que nós temos, que a Câmara teve para construir? Dizem que o pavilhão não era necessário. Talvez. Agora, Posso lhe dizer uma coisa? Sim. Tendo em conta a realidade dos factos que conhece e os valores imputados nesta PPP, acha que qualquer condição que seja oferecida por um banco é pior do que esta? Marco Pina, o Estado português recebeu da famosa Troika 78 milhões de contos, mil milhões de euros. Metade são juros. Metade são juros, a 7 ou 8 anos. Se a Câmara fosse à banca há 20 e tal anos, quanto é que não pagaria de juros? Acha que dava para pagar 4, como vai acontecer? Atenção, que os custos de manutenção sobre estes 24 anos são da responsabilidade da empresa, não é da Câmara. E nós tivemos uma escola devidamente apetrechada com tudo. Podemos falar sobre isso, Sr. Carlos. Em condições é que a escola foi inaugurada? O Rui Francisco Abdinho falou aí assim, dos custos de manutenção também na situação em que se encontravam multiusos quando a Municipália tomou posse. Quando a Câmara entendeu ceder a gestão do multiuso à Municipália. Isto é um exemplo. Porque é que eu digo que a Câmara, possivelmente não é a entidade, ou as câmaras, não serão as entidades mais indicadas para gerir estes espaços. Para dizer que, possivelmente, se a Câmara tivesse a gerir a Municipália, aquilo já teria fechado. A Municipália, que quer dizer o pavilhão? Não, o conjunto, o pavilhão, as piscinas e o Malaposta. Sem esquecer. António Ramos, mas no caso do pavilhão, o pavilhão foi entregue à gestão da Municipal já depois da negociação com o Sporting feita. Mas depois já foi Portanto, alterado. Mas depois foi alterado. Cabo, o trabalho de gestão foi da Câmara. Está aqui o contrato, não foi alterado coisíssima nenhuma. Foi alterado o quê? O que eu li, a princípio, é que o Sporting iria de ter a gestão do todo o pavilhão. Não. E agora não. Agora tem lá duas modalidades só. Não, isso nunca foi colocado. Tem umas horas. Isso nunca foi colocado. Falou-se nisso. Ia ser entregue ao Sporting tudo. Mas nunca foi assumido pela Câmara. Foi assumido pelo ex-presidente do Sporting em algumas... Não, mas nada disso, como diz, isso nunca esteve previsto que o Sporting... Deixem-me dizer. Também digo, gerir uma empresa municipal com subsídios à exploração de 1 milhão e tal de euros por ano é um bocadinho mais fácil. Há bocadinho pecou aí num erro. Hoje em dia, mais de 50% da receita municipal, da despesa,
Mais de 50% é receita própria já. Mais de 50%. É isso que os dados, não é isso que os dados dizem. Ah, não? Não. Quer fazer contas? Tá bem. A Municipália, em receitas, em 2012, teve 1.193, mais os trocados. Em despesa, teve 275. Então, porque é que não contabiliza aí o subsídio à exploração? Eu não tenho, não. Aqui Aqui não está, aqui não está. Pois Não é, a tem- contabilidade não, analítica que a mas empresa o que a agora lei quer diz- fazer. O que a lei diz é que 50% é receita própria, mais de 50% A lei receita também- própria. a lei- E mais, mas mais. Se fossem contabilizadas as dívidas Mas o que é que considera a receita 31 de própria? 12, em 31 de 12, se fossem contabilizadas as dívidas à Municipália, quem? do Sporting, por exemplo, que hoje, as que constavam no balanço, nas contas de 2002 já estão pagas, as do Sporting, as que constavam em 31 de 12 já Eram 2 estão pagas. meses. Eram 20 mil euros. A própria Câmara devia... 1.700 e qualquer coisa euros. O que é que o António Ramos considera Pois, receitas próprias? 1.000 euros, Que é não, que- ou que 2 mil considera euros que receitas seja. próprias? Por amor de Deus. Receitas bilheteira? Não, está a falar do... Diz receitas bilheteira. está a falar das receitas próprias de parte do pavilhão. Ah, ok. Por parte da estrutura municipal. Municipal. Com os, Municipal, com os ok. 3 equipamentos que ela gera. Ok. É isso. mas Quando é- ele, e o Zé Maria falou a opinião nos 296 de A Câmara prejuízo. deve- Se lhe abater Câmara os 184 de dívidas a haver, a situação alterava. Agora, é melhor. Vamos agarrar nos trabalhadores todos municipais e povos na Câmara. Isso é uma falácia tão grande. Isso não, Ai, isso que não as se coisas diz. não funcionam. Isso Ora, não se Francisco. diz, Sr. Ramos, não se diz porque há, Auditor- há mecanismos de transferência de trabalhadores das empresas municipais. É isso que está a ser feito, um pouco por todo o lado onde as empresas municipais estão a encerrar, para a administração pública. Isso está a ser feito e pode ser. Certo. Mas a gestão tem que ser uma entidade autónoma, não pode ser da Câmara. Não funciona. Não funciona bem. Isso era uma grande discussão que tem a ver com modelos de gestão. Ora, Francisco, porque é que o pavilhão não funcionava? Porque é que o multiuso não funcionava? E continuar a não funcionar. Aquilo que está a fazer agora podia a Câmara fazer. Neste Sabe quem é que momento- negociou com o Sporting? Foi a Câmara, não foi a Neste Municipália. momento, o que eu sei... Na prestação de contas, a Câmara Municipal devia à Municipália 71 mil euros. E o Sporting, à data, devia 20 mil. Eu estou-lhe a dizer... Estamos a falar de 90 as mil. contas- Nós estamos aqui a falar eu de não estou a milhões. falar nas contas da Nós Câmara. Eu não estou a falar nas de contas da milhão de Câmara. euros. As contas da Municipal em 31 de 12 tinha de dívidas a receber 184 mil. As contas Olha, da Municipal. Desculpe, tinha pelo menos 71, só acabar, tinha 71 mil euros a receber da Câmara Municipal Tinha do e Sporting, cerca de mais 20 do mil outro. euros do Sporting. Não, e mais umas quantas que faziam 184 da Federação Nós Portuguesa de Escudo. nós estamos a falar de 2 milhões de euros, não estamos a falar disso. Não, estamos a falar, estamos a falar em números da Municipal que altera substancialmente os prejuízos acumulados. Agora, Francisco, na minha opinião, tem que haver uma entidade distinta, chama do que a Câmara. A Câmara não tem. Tem Para esta. mim, Pronto, é a sua opinião e é o modelo de gestão do Partido E Socialista. não só. O modelo de gestão do Partido Socialista. Em relação aos equipamentos culturais, é muito Quer exemplo? Avanço. É muito Quer Partido exemplos? Avanço com os Que não é só o Partido Socialista, quer exemplos? dependendo da. Eu nunca disse, por exemplo. Não, Eu dou-lhe exemplos se quiser. não, mas. Pronto. Mas dê. Falou num equipamento que a mim me diz muito, o auditório da Póvoa, e que eu lamento que esteja fechado. É ao pé da minha casa, onde eu vivo. Teve alguns anos, em 2003, Logo no início da Comissão Instaladora, 2004, 2005, alguma atividade? teve sim, com a senhor. gestão e teve alguma atividade. E eu cheguei lá a ir e ver 5, 6 pessoas, infelizmente. Eu ia lá muitas Mas vezes. isso acontece é um problema de mas programação transversal e de e gestão. transversal à Câmara toda, porque temos o centro de exposições que tem a mesma situação, E não estão ligadas às suas atividades, não é óbvio. Eu lamento sim, muito, até que se eu lamento configurar a muito, gestão. eu lamento muito. A Póvoa não é a única equipamento que tem, está fechado agora. Não há ali hábitos, possivelmente, de cultura. As pessoas- Deve Não sabe porquê? criar. Oh, António Ramos, fazer António na Ramos, Malaposta? deixa-me dizer uma coisa. O António Ramos sabe quando é que... criar hábitos de António Ramos, sabe, Deixa-me- certamente Quando saberá. nós criticamos a Malaposta, a Municipal, quer dizer, e hoje temos em Odivelas a Malaposta, que é o maior ativo que Odivelas tem. O maior ativo que Odivelas O tem. maior ativo é mal aposta. Tem dúvidas? Não tenho dúvidas, tenho certezas, não é? O maior ativo são as pessoas ainda. bem, Olha, pronto. o que eu estou a dizer é o Não seguinte, vamos. deixa-me só dizer o seguinte, Não estamos quer a falar comparar, de coisas destas. quer comparar o dinheiro que é... Estava a falar que a Municipália, neste caso a Malaposta, que tem utilização, como é óbvio, não é? Que toda a gente sabe. Toda a gente sabe. E depois está a contrapor E uma boa programação. mas depois está a contrapor com o centro de exposições e com o auditório Não, ainda não falei. da Póvoa. Não, estávamos agora a falar, estou-lhe a dizer. Não falei. Não me queira comparar o valor que é despendido por parte da Municipália, não é? Para divulgação da agenda da Municipália, com outdoors em todo o lado no Conselho
e com uma agenda municipal que é divulgada, Não só- com os mecanismos que são adotados, quer ao centro de instituições, quer ao outro. Não se pode comparar. Os custos Por isso é que os custos são elevados. muito pequeninos. Ah, pois devem ser. Mas eu faço uma proposta. Conseguem fazer parcerias. Eu peço-vos para deixarem o António Ramos terminar, porque nós Sim, tem razão. temos que terminar, o tempo está a avançar. Eu também já vi autarcas municipais. Agora, Muitos. eu analiso as contas, São eu tantos, analisei as não contas Oh, e em termos Marco. de despesa refeita a publicidade são baixíssimos. Agora, se a administração consegue fazer parcerias de qualquer tipo e não tem que pagar publicidade, já acho muito bem. Só te dizer o seguinte, só não há visita de pessoas a instalações municipais que oferecem cultura ou outro tipo de atividade porque não há divulgação competente. Se houver divulgação, as pessoas vêm. E investimento também. Hoje, multiusos. Eu tive aqui há dias uma reunião, a pedido da minha comissão, com o Sr. Presidente da Administração da Municipal. E eles deram-nos exemplo porque agora o multiuso, neste momento, já dá lucro. Já dá lucro. Tem que haver investimentos, naturalmente, ou investimentos, já está a dar lucro. Só dá lucro quando o investimento for reposto, sabe disso? E ele deu-nos um exemplo. Então. Há 2 ou 3 semanas, no sábado e no domingo, o multiuso teve lá cerca de 12 mil pessoas. Agora, Mas quanto é que pagaram? 12 mil pessoas? à volta de 12 mil pessoas. Epá. O lucro líquido ele diz-nos que Quanto é que foi 12 mil andaria pessoas? pelos 5 mil. O lucro líquido andaria pelos 5 mil euros. Portanto, já vamos aí a bater um conjunto de despesas inerentes àquela utilização toda. E agora eu pergunto, aquelas 12 mil pessoas ali em Odivela, na Querida Mas 12 mil Cordeiro, pessoas, quando é que foi o que é que não trouxeram mais valias ali? Mas não põe isso em causa, mas foram 12 mil claro, pessoas, claro, foram 12 mil pessoas quando? Disse o António Ramos? Desculpe, não. Foram 12 mil pessoas que estiveram quando? Aqui há 2 ou 3 fins de semana. Mas durante quanto tempo? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Porque na taça de judo e isso, não cobraram bilhetes, não houve receita, portanto não vai por aí. É que a maior parte dos espetáculos que são lá realizados... falaram! O que o Sr. Presidente nos disse, uma igreja qualquer, que possivelmente terá alugado, sábado, domingo, meteu 12 pessoas, lucro líquido naquele fim de semana. Foi um aluguer, portanto. Deu à volta de 5 mil, pouco mais, pouco menos. António Ramos, são precisos 145 mil por mês para poder pagar Se o aquilo. aluguer para os chutes foram 2.000 e tal euros, 2.600. E o que interessa aqui deixar é que neste momento o multiusos é rentável. Isso não pode ser. E eu faço uma coisa, eu estou à Mas espera rentável? que não me diga isso, assim arrepia-me. não estamos a contar. Que renda! Exatamente, estamos a contar. bem. Porque isso é inviável, Não estamos a contar com Se isso. não contar com as despesas, é só lucro. Eu ainda não disse aqui que eu era favorável à construção do multiuso. é Agora, fácil. que neste momento o multiuso Vamos avançar. é muito bom para o Odivelas, ninguém tem dúvidas que é. Não tenham dúvidas que são. Que é muito positivo para o Odivelas. Pronto. Podemos avançar? Pode. Se houver alguma coisa eu volto aqui. Pronto. Agora eu peço 1 minuto para cada um, por favor. Marco Pina. Muito bem, só queria dar um apontamento relativamente há pouco a uma intervenção que o Zé Maria Pigartelli referiu relativamente ao investimento, porque há pouco referiu que eram feitos investimentos, havia investimento de parte da Câmara, não havia retorno. Eu não tenho a ideia que muitos investimentos são feitos pela autarquia possam ter retorno financeiro, poderão ter retorno de capital humano, ou seja, e social, não é? Claro. Mas retorno financeiro devido que tenha, porque também não é uma das funções do município, não é dar lucro. Por exemplo, eu ponho muito em causa quando o presidente de uma Câmara muito ao lado da nossa, muito perto da nossa, uma amadora, que diz que tem 70 e não sei quantos milhões à ordem no banco, eu fico louco quando assisto. Não falta nada na Amadora. Quer dizer, porque Está tudo- está tudo não muito precisa bem, nada. temos 78 milhões de euros cerca em conta à ordem, e está tudo muito bem na Amadora, não se faz investimento, porque o que é importante é dizer que há um manancial de valor, e não é isso que se propõe numa autarquia se tem valor, esse valor é para ser aplicado nas pessoas, porque é para elas que uma autarquia tem que trabalhar. E nesse caso queria dar esta nota. Também gostaria de dizer, relativamente à Municipália, ainda, que a Municipália, antes de ter a gestão dos equipamentos desportivos, neste caso, já tinha equipamentos desportivos sob a sua égide, como a piscina. Exatamente. Antes de ter o equipamento pavilhão multiusos para gerir, era uma das áreas que tinha a gestão de equipamento cultural, que era a Malaposta, e a gestão das piscinas municipais. As piscinas municipais, como todos nós sabemos, dão lucro. A única situação que influía negativamente nas contas da Municipália era a questão da Malaposta, porque temos uma panóplia de despesas inerentes, não é? Temos em despesas com o administrador da própria Malaposta, da própria Municipália. Calma, deixa-me dizer o seguinte: tem um diretor artístico
que é pago a peso de ouro, são tudo contas que influem negativamente na gestão da empresa municipal. Neste caso agora, ainda com a agravante do multiusos que está agregado à mesma, não podemos comparar efetivamente, mas antes do multiuso estar lá agregado, tínhamos uma parte que dava lucro e que a gestão era boa, porque as piscinas municipais tinham lucro, depois tínhamos a questão da mala aposta, em que dava o prejuízo, e não vou estar aqui a entrar em questões de gestão, porque efetivamente se a cultura estivesse inserida diretamente, a cultura com a agenda cultural da mala aposta na divisão da cultura, tenho a certeza absoluta que... Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagine que não existe município... Vou ser muito rápido. Mas para conseguir vou ser muito rápido. tinha que ter o diretor artístico lá. Certo, mas isto não põe em causa, mas repara uma coisa mas é isso que eu lhe vou dizer, Paiva Setúbal. Uma coisa é o senhor ter uma empresa municipal. Então isso é o que eu lhe vou dizer. Uma coisa é ter uma empresa municipal, não é? Que tem uma entourage enorme com um peso financeiro, não é? Que tem administração, a ser paga, tem pessoas que fazem e concebem uma série de situações para a própria empresa que têm os seus honorários, como é óbvio, não é? Outra coisa é ter estes serviços todos incluídos na divisão municipal, de cultura, vou ser muito rápido, não é? E logo aí está a ultrapassar os valores que são imputados diretamente à gestão e ao Conselho de Administração. São logo valores que não se colocam. E um diretor artístico poderá, efetivamente, numa prestação de serviços, estar englobado na própria divisão de cultura. Por isso a mim isto me choca. Não estou a dizer que este é um modelo que deverá ser implementado, porque requeria mais alguma atenção, mas era uma das possibilidades. Marpida, tenho que passar. Deixa-me só dizer que, relativamente ao pavilhão ainda municipal, e isto eu tenho que dizer, porque nós estamos a falar de mecanismos que foram adotados, porque na Câmara, no momento que tinha e que tomou como opção a construção do pavilhão multiusos, tinha um constrangimento de ordem financeira e não podia ultrapassar o endividamento que tinha na altura. Só que um equipamento que custaria por volta de 7 milhões de euros vai custar 40 não sei quantos milhões. A questão é esta. Será vantajoso porque não podemos ultrapassar o limite de endividamento, não podemos construir o pavilhão com outros mecanismos, vamos construí-lo de forma a que... Ou outro pavilhão, ou equacionado de outra forma, com um valor de 40 e tal milhões de euros. Agora já há aqui alguma repetição. Não, só queria dizer que esses 40 e tal milhões de euros transferem-se em melhoria de condições em Odivelas? Essa situação já está clara. Aqui falada. José Maria. Bom, eram as minhas duas últimas questões, que eram as minhas duas preocupações, que era a parte das atividades económicas e as funções sociais. Nas atividades económicas, dizer-lhe que o Conselho de Odivelas, entre dezembro de 2009 e dezembro de 2012, foi o concelho que em Portugal onde o desemprego mais cresceu, 58,2%, contra a média nacional, Portugal continental, que foi de 30,4%. Nas atividades económicas preocupa-me acima de tudo aquilo que se está a passar, porque 60% da atividade local é desempenhada por micro e pequenas empresas, de origem familiar, as chamadas economias familiares, e a maioria destas é do setor do comércio e serviços, que todos nós, só descendo a Avenida Guilherme Gomes Fernandes, entre os passos do Conselho e a rotunda da queda d'água, temos em 45 dias 6 espaços comerciais que pura e simplesmente fecharam. Esta foi a minha última contagem, porque por acaso calhou poder contar aí. O que é que foi feito para as atividades económicas em Odivelas? Duas coisas: a agenda para o desenvolvimento económico, que é um conjunto de visitas que acaba num almoço com discursos de pompa e circunstância, e fez-se uma coisa que foi muito propagandeada, que custou 47.930 euros ao erário. É claro que não custou este valor, não custou totalmente à Câmara, porque a Câmara recebeu do Modcom 26.770 euros para um site que é o Odivelas às compras. Aquela coisa que se chama Odivelas às compras. Sim, que é um site que não permite. Eu estou exatamente à vontade. Quando isto começou-se a falar de sites, eu estava na direção de uma grande multinacional, só acabar. E hoje os sites que lá estão à vista. Este site não permite interagir, fazer compras online e apenas registra o comércio e serviços de 10 artérias da cidade de Odivelas. E nem todos. Chegou mesmo a ter fotografias de estabelecimentos comerciais fechados com grades corridas em baixo, que felizmente já de lá foram tirados. Para acabar, queria-lhe falar, e portanto isto é uma área que eu penso que é preocupante, que em 3 anos, sinceramente, foi uma área que nada foi feito. E não vejo opções
vejo que tudo o que se fez passou-se no Strada, Odivelas Parque. Pronto, Para terminar, nas funções Mas isso sociais... também não tem tanto a ver com as contas de 2018. Não, tem a ver porque aqui, atenção, este fecho e este descalabro no desemprego significa culpa da fecho de Câmara. empresas. Culpa da Câmara. Eu não estou a dizer que a culpa é da Câmara, estou a dizer a Câmara não ajudou. Desculpa, eu ouço e ouvi no começo do mandato dizerem as atividades económicas isto e aquilo, vamos fazer grandes eventos. Ouça, o que eu estou a dizer é que o Conselho de Odivelas foi onde mais cresceu o desemprego de 31 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Os números não são meus, são do INE, e eu acho que queria terminar, e isto tem a ver com a prestação de contas, que é com as funções sociais. Quando se diz que se deu muito à função social, eu vou-lhe explicar o que é que está, e, em 30 segundos, o que é que está na prestação de contas tido no capítulo Funções Sociais. Temos a dotação de mais de 2 milhões de euros para o ordenamento do território, de 11 milhões para o tratamento de águas residuais, de 2 milhões para a proteção do meio ambiente e conservação da natureza, quase 600 mil euros para a cultura, 1 milhão para o desporto, recreio e lazer. Isto está tudo, como podem ver no documento, dentro de um item chamado funções sociais. E eu pergunto se é isto que são funções sociais. E depois nas funções sociais ficaram reduzidas àquilo que nós dissemos. Muito obrigado, o resto de uma boa noite a todos. Fábio Setúbal, deixa-me só dizer em 5 segundos uma situação que há pouco, relativamente a esta prestação de contas, e que eu considero que é grave e de pouco rigor, é a questão de a Câmara não ter contabilizado nesta prestação de contas a cobertura dos prejuízos da Odivelas Vive S.A. Bom, mas nós não falamos Sim, mas não está. Ou seja, não, só estou a dizer que aqueles 500 mil euros que são referidos de cobertura não estão mencionados. Pois, mas não deveriam. Eu vou ser muito breve. Nesta minha última intervenção, aquilo que quero reiterar é aquilo que já disse. Os números são o que são, refletem as opções do Partido Socialista. Nós, Partido Comunista Português e CDU, vimos com natural preocupação que num contexto de grande agravamento social e de grande perda de qualidade de vida também dos nossos municípios, este ano 2012, e os números refletem isso mesmo, tínhamos assistido a um desinvestimento que é gradual, que não vem só de 2011 para 2012, vem à anteriori, naquilo que não são as funções sociais, mas são no apoio às prestações sociais, que são coisas diferentes. Quando nós vimos diminuir o apoio às instituições que prestam apoio na área social, quando nós vimos que as verbas para o apoio à construção de equipamentos sociais é reduzida, e mais do que isso, quando nós assistimos, e nós já tivemos aqui um debate sobre atividades económicas, onde tivemos a oportunidade de explanar pontos de vista e também ser prospectivos, tem que existir de facto uma mudança de paradigma, e em 2012 ela não existiu, na forma como a Câmara aborda o seu setor de atividade económica no Conselho. Nós não nos queremos substituir ao Governo, nós nem somos nós os responsáveis por dar emprego às pessoas. E é de uma grande demagogia e de uma responsabilidade política muito grande dizer que os municípios têm as responsabilidades na criação de emprego. Agora, têm responsabilidades na criação de condições para que o tecido económico na sua área se desenvolva, porque daí resulta naturalmente um estímulo à empregabilidade. E não é com reduções da derrama que nós temos feito, que tem uma influência... E não é para todos. E que tem uma influência reduzidíssima naquilo que é, quer o orçamento, quer o impacto que tem, que nós vamos conseguir alterar este paradigma disso. Eu não me permito só o meu minuto? Então, o minuto, quer dizer, isso só porque... Começa e acaba o debate. Tem razão nas funções sociais, mas agora só lhe digo uma coisa. As 3 refeições escolares também estão emitidas. As 3 refeições escolares... E em condições. E não há pessoas que pagam... Desemprego. Não é para todos gratuito. Têm sido tomadas iniciativas de apoio ao emprego. Agora, quando nós temos um governo que aumenta o IVA, aí tem a causa direta para essas 6 lojas que falou fecharem. Aí o aumento do IVA de 6 para os 23 é a causa direta. Não vamos retomar a discussão. Portanto, aí a Câmara não pode fazer nada. A todos vós, muito obrigado por terem participado em mais este Poder Local Odivelas. Cá estaremos brevemente para mais uma conversa sobre o Poder Local em Odivelas. Portanto, ficam os nossos agradecimentos aqui aos participantes, ficam os nossos agradecimentos
para quem nos seguiu em casa. E é isto, o poder local é isto, encontros, desencontros, mesmo partindo do princípio e mesmo dando o desconto de que só sabemos se as coisas são bem ou mal depois, não conseguimos sabê-las antes, e muitas vezes há surpresas. Mesmo assim, estas discussões trazem à flor da discussão, passa a duplicação, aquilo que são os grandes problemas locais que nos afligem a todos, que vivemos localmente, embora tenhamos que nos relacionar globalmente. A todos, muito boa noite. Até o próximo Poder Local. Muito obrigado.